Oi, pessoal! Aqui quem está falando é o professor Everton Leandro de França Ferreira e nós estamos aqui na nossa disciplina de Química Orgânica 1. Nessa nossa segunda aula, nós vamos trabalhar como tema hidrocarbonetos, alcanos e cicloalcanos, certo? Aí vocês vão se perguntar, mas o que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos que apresentam apenas átomos de carbono e hidrogênio em suas estruturas. E eles estão divididos em duas classes, alifáticos e aromáticos. Os hidrocarbonetos alifáticos podem ser alcanos, alcenos e alcinos, que por classificação são o quê? Alcanos vão ser aquelas estruturas que vão possuir na sua cadeia todas as ligações sendo simples. Enquanto os alcenos, eles vão apresentar em sua estrutura a presença de uma ligação dupla, e os alcinos apresentam a presença de uma ligação do tipo tripla. Os hidrocarbonetos ainda podem ser classificados em hidrocarbonetos de cadeia aberta, cadeia fechada cíclica e hidrocarbonetos aromáticos. No exemplo que eu apresento aqui para vocês sobre hidrocarbonetos de cadeia aberta, vocês vão observar que a diferença entre as moléculas que eu desenhei é apenas a presença de ligações simples, duplas e triplas entre carbonos. No nosso primeiro exemplo, nós temos o etano, na qual ele apresenta todas as ligações simples. Este tipo de cadeia é também conhecido como parafinas. Já no segundo exemplo, nós temos o etileno, que apresenta uma ligação dupla entre carbonos, conhecido também como olefinas. E nessa outra estrutura, nós temos uma ligação tripla entre os átomos de carbono, que é conhecido como acetileno. Os compostos que vão apresentar essas ligações do tipo tripla também são conhecidos como compostos acetilênicos. Já aqueles de cadeia fechada são quando eles formam o que a gente chama de cicloalcanos, onde a gente tem ligações entre carbonos, formando os ciclos, como o próprio nome já diz. Então, vocês vão ver que durante a nossa disciplina, nós vamos ter exemplos, onde a gente vai ter ciclos formados com 4 carbonos, 5, 7 e assim sucessivamente. Já os hidrocarbonetos aromáticos são aqueles hidrocarbonetos que vão também formar ciclos. A diferença de cadeia fechada para os hidrocarbonetos aromáticos é que vamos possuir alternância entre ligações simples e ligações duplas, como nesse exemplo aqui do benzeno. Atualmente, as principais fontes de hidrocarbonetos são o gás natural e o petróleo. Bem, o petróleo nada mais é do que uma mistura complexa de alcanos e hidrocarbonetos aromáticos. Eles vão apresentar na sua estrutura, no entanto em menor quantidade, compostos que vão possuir oxigênio, nitrogênio e enxofre na sua formação. A mistura de hidrocarbonetos, elas são utilizadas como combustível, solventes e lubrificantes. Então, a gente tem como exemplo o gás de cozinha, a gasolina, o querosene e o óleo diesel. Eu quero que vocês pausem agora e façam uma busca para mim. Como que ocorre o refino e o craqueamento do petróleo? Como que é produzido esse petróleo? Como que ocorre esse refino? E esse craqueamento, o que seria isso? Como que são obtidos esses derivados a partir de um óleo, que seria, no caso, o nosso petróleo, certo? Bem, pessoal, vocês vão observar que dentro das definições de formação de petróleo, a gente vai ter que provavelmente aconteceu pela decomposição, formação de grandes pântanos na quais há o acúmulo de matéria orgânica que pode ser derivados de origem animal, de morte de plantas, decomposição, além de, como é que eu posso falar? Da presença de elementos que possam ter vindo de origem interestelar. Então, vocês vão ver que existem diversas teorias e não há um consenso, de fato, para a formação do petróleo. No entanto, se a gente for parar para pensar, o carbono ele passa por processos cíclicos dentro da natureza. E aqui eu trago apenas um exemplo de uma parte sobre o ciclo do carbono, que é conhecida como o ciclo biológico. Então, vocês vão observar que organismos do tipo autotróficos, no caso, como no exemplo aqui que eu trouxe para vocês, uma planta, eles são capazes de realizar o que a gente chama de reação de fotossíntese, que nada mais é do que a conversão do dióxido de carbono em carboidrato, no caso de glicose, e liberação de oxigênio. Tá? Então, esse aqui é um processo que a gente já bate bastante durante a nossa graduação e que vocês já ouviram também muito antes no ensino médio de vocês. Após a formação da glicose,
no caso desse carboidrato, quando a gente consome os produtos que são derivados de planta, por exemplo, a gente vai observar que o nosso organismo ele é capaz de metabolizar essa glicose. E a gente fala que esse processo de metabolismo da glicose, é a respiração celular. Então, quando a gente consome uma fruta, quando a gente consome uma salada, a gente está metabolizando o que é produzido pelo aquele organismo, tá? Então, a gente vai metabolizar essa glicose e nesse metabolismo da glicose, a gente vai ter a formação de energia, que é o que a gente vai utilizar durante o nosso dia a dia. Essa energia a gente utiliza para estar lendo um livro, para estudar, né, no caso, para praticar algum tipo de esporte. E nesse processo também de metabolismo, a gente vai observar que ocorre a liberação de água e liberação de dióxido de carbono. Por isso que a gente fala que é um ciclo. Observe que entrou o quê? Dióxido de carbono e foi liberado dióxido de carbono. Eu trago para vocês aqui algumas curiosidades. Vocês já ouviram falar sobre o ciclo de nitrogênio? O que seria o ciclo do enxofre? E o ciclo de fósforo? Onde que esses processos acontecem? O que eles são importantes para a gente, tá? Qual que é o gás que corresponde ao gás do pântano? Vocês já ouviram falar nesse termo, né? De gás de pântano. Então, pesquisem para mim, levem na nossa próxima aula, digam para mim o que seria esse gás de pântano. Eu vou perguntar para vocês. E por que quando chove, a gente sempre fala, nossa, tá chovendo, eu tô sentindo um cheirinho, é cheiro de chuva. Por que a chuva, quando ela cai, a gente sempre fala que ela tem esse cheirinho característico? Então, pessoal, tem algumas perguntas aqui, eu quero que vocês pesquisem e levem para a gente na nossa próxima aula. Na nossa primeira representação dos hidrocarbonetos, nós temos aqui os alcanos. Os alcanos eles possuem como fórmula molecular CnH2n. Pessoal, fica atento que para todos esses hidrocarbonetos, os alcanos, alcenos e alcinos, a gente sempre vai possuir uma representação assim. E essas representações, o que é que elas nos indicam? Então, pessoal, fiquem atentos que essa representação indica o quê? Por exemplo, o N, que está nessa estrutura aqui, ele vai nos dizer o número de carbonos que possui a cadeia, certo? Enquanto que esse 2N mais 2, ele diz que é o número de hidrogênios que a gente vai possuir no nosso hidrocarboneto, tá? Então, fiquem atentos para esse tipo de informação, porque se eu colocar uma fórmula qualquer para vocês, vocês têm que conseguir distinguir para mim, olhando só para a fórmula, se ele é um alcano, um alceno ou um alcino, certo? O alcano de estrutura mais simples que nós vamos ter é o metano. Ele possui um carbono e 4 hidrogênios. Então, a sua estrutura é um CH4. Como orientação geométrica, ele possui uma orientação do tipo tetraédrica, porque a hibridização da ligação de carbono e hidrogênio aqui é uma hibridização do tipo sp3. Se a gente olhar para a estrutura aqui do CH4, a gente vai observar que as ligações simples formadas entre o carbono e o hidrogênio, elas vão ocupar, no caso, orientações no espaço que assumem uma estrutura do tipo tetraédrico. Tem um lembrete que vocês têm que guardar, é como que ocorre a representação das cadeias. Então, a gente pode representar, por exemplo, a estrutura de um hidrocarboneto dessa forma, na qual eu mostro quais são todas as unidades presentes na cadeia. Então, eu tenho um CH3, CH2, CH2, CH2 e um CH3. Essa cadeia aqui é a cadeia do N-pentano. Eu tenho 5 carbonos nessa cadeia e só tenho ligações simples. Mas eu também posso representar essa mesma fórmula aqui de forma condensada, na qual eu omito o número, no caso assim, eu omito as representações de CH2 dentro da cadeia e coloco que eu possuo, por exemplo, 3 vezes essa mesma fórmula, tá? Eu estou dizendo o quê? Que eu possuo 3 vezes CH2 entre um CH3 e outro CH3. Do mesmo jeito, essa outra forma. Observe que ele coloca que eu tenho aqui 5 vezes CH2 entre os dois CH3. Então, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, certo? E outra forma de se representar essas cadeias é através da fórmula de linha, na qual eu apenas coloco em forma de zigue-zague a minha cadeia. Então, observem que cada pontinho desses aqui, cada vértice desse, indica o que para mim? Indica um carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Essa cadeia aqui é a cadeia de N-pentano, que é representada também dessa forma. Do mesmo jeito que eu tenho a do heptano. Observem que eu tenho 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Certo? Talvez dentro dos alcanos, aqueles que ocorram em mais abundância são o etano, que possui 2 átomos de carbono na sua cadeia, e o propano, com 3. Eles ocorrem em cerca de 10 a 5% dentro do gás natural. O gás natural ele é incolor e quase inodoro. Aí vocês vão falar, professor, mas e aquele gás de cozinha que a gente utiliza em casa? Pessoal, o gás de cozinha ele é o gás butano. No entanto, para a gente sentir esse cheiro quando a gente diz, nossa, está escapando gás, nossa, estou sentindo que está vazando gás em casa, é porque dentro do gás é adicionado outro gás que é conhecido como butano 1-tiol. Esse gás ele possui, em vez de hidrogênio aqui, ele vai ter em substituição. Ó. Observem que a estrutura do butano ele vai ter que ser essa mesma estrutura aqui. No entanto, em vez desse grupo aqui, a gente vai ter só um hidrogênio. Então, a gente vai ter lá ó, CH3, CH2, CH2, CH3, tá? Então, em substituição a um hidrogênio, é colocado um grupo SH, que é um grupo que a gente chama de grupo tiol. E esse grupo, por possuir o enxofre, ele vai possuir um cheiro. Então, esse cheiro é que faz ser aquele cheirinho característico de quando está vazando um gás de cozinha. Se a gente olhar as estruturas dos hidrocarbonetos, como o metano, etano e o propano, a gente vai observar que para cada uma dessas estruturas, eu estou aumentando o número de carbonos. Então, enquanto aqui eu tinha 1, eu passo a ter 2 e aqui 3. E que as propriedades físicas elas vão estar relacionadas com esse número de carbonos que é adicionado. Observe que quanto maior é o número de carbonos, maior vai ser o ponto de ebulição, tá? Então, quanto maior é a cadeia carbônica, maior vai ser o número de ebulição dessas minhas moléculas. Alcanos que possuem um número maior de 4 carbonos na sua cadeia, elas vão começar a possuir isômeros, que são os isômeros constitucionais. Observe que para uma estrutura na qual eu tenho 4 carbonos, eu posso ter carbonos lineares, sem nenhuma ramificação, na qual eu tenho o butano, ou eu posso possuir agora a presença de uma ramificação. E aí, já muda totalmente a nomenclatura dessa cadeia, na qual a gente tem agora o que a gente chama de isobutano. Observe que as propriedades físicas também se alteram. O ponto de ebulição do butano é de menos 0,4 graus Celsius, enquanto que do isobutano é de menos 10. O ponto de fusão do butano é de menos 139, enquanto que o ponto de fusão do isobutano é de menos 160. Então, observem que sempre que a gente altera a cadeia, a gente passa a ter uma estrutura nova. Por ser uma estrutura nova, espera-se que tenha novas propriedades, novas características químicas relacionadas também às estruturas. Eu peço que vocês guardem essa informação aqui. Quando eu tenho um CH3, eu costumo chamar isso de metila. Quando a gente tem um CH2, a gente vai chamar de metileno. E um CH de metino. Então, quando eu olhar aqui, por exemplo, a do butano, a gente vai observar que essa estrutura ela possui o quê? 2 metilas e 2 grupos metilenos. Olhando para o isobutano, a gente tem o quê? 1, 2, 3 grupos metila e agora nós temos um grupo metino. Esse N que eu estou representando sempre aqui no início das cadeias, ele indica o quê? Normal. Isso indica que o alcano ele tem uma cadeia carbônica não ramificada. Então, é comum a gente encontrar, por exemplo, nas garrafas de frascos de solvente dentro do laboratório, por exemplo, o nome N-hexano. Isso indica o quê? Que eu tenho apenas a cadeia normal do hexano, que é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que eu só vou ter esse tipo de cadeia lá. Eu não vou ter as variantes com ramificação. Vamos ver esse outro isômero aqui. Olha essa cadeia. Essa cadeia agora é C5H12. Tá. Se eu falasse para vocês, pessoal, isso aqui é um alcano, é um alceno ou alcino? Como que eu faço para confirmar? Lembra lá que a fórmula do alcano é o quê? CnH2n mais 2. É só a gente substituir. Eu não estou falando que aqui é 5. E quem que é 5? É o N. Então, eu faço a substituição. Quanto é que é 2 vezes 5 mais 2 é igual a 2 vezes 5 é 10, com mais 2 é 12. Então,
só mostra que a minha cadeia é um alcano, porque tem 5 carbonos e, naturalmente, ele tem 12 hidrogênios, indicando que ela é totalmente saturada de hidrogênios, tá? Então, a representação dessa cadeia aqui pode acontecer dessa forma, de eu ter uma cadeia linear. Aí eu estou mostrando as representações nas quais a gente coloca aqui os grupos metilenos, né? Os grupos metílicos e os metilenos aqui representados. Nessa outra forma, a gente condensou. E aqui a nossa forma em linha, tá? Então, essa aqui é a cadeia do pentano. Eu posso, então, retirar, por exemplo, um grupo desses e substituir aqui, na qual agora a gente tem uma ramificação. E a gente assume agora uma nova estrutura, tá? Ou eu posso ainda retirar outro grupo desse e colocar aqui. Então, eu posso colocar uma cadeia totalmente substituída, certo? Então, eu tenho 3 isômeros para essa mesma fórmula. A gente chama isso aqui de isômeros constitucionais. A nomenclatura ela foi estabelecida na Suíça, né, em Genebra, na Suíça, em 1892. E a gente fala que essas nomenclaturas elas seguem as normas da IUPAC, que é a International Union of Pure and Applied Chemistry, tá? Então, se a gente for observar, a gente tem um artigo que foi publicado em 1992. Só que depois disso aí já houveram algumas alterações em termos de nomenclatura dos compostos. Mas existem regras básicas que a gente precisa aprender. Então, para fazer a nomenclatura das moléculas, a gente precisa lembrar que a gente vai ter sempre situações onde a gente vai ter que saber qual é o prefixo, o afixo e o sufixo utilizado na nomenclatura. O que seria o prefixo? O prefixo ele representa o número de carbonos que a gente vai ter na cadeia principal. Então, se eu olho para a minha molécula e eu vejo que ela possui um carbono, eu já sei que eu vou ter que ter essa expressão na minha cadeia, que é met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non e 10, des. Pessoal, existem outras nomenclaturas? Existem mais carbonos? É claro, a cadeia carbônica ela pode assumir 11, 12, 20, 30. Então, tem números infinitos de carbono que ela possa assumir na sua estrutura. A princípio, eu estou cobrando esses 10 carbonos porque eu quero que vocês memorizem esses 10 termos aqui, tá? No entanto, mais para frente, na nossa próxima aula, eu já vou trazer umas estruturas um pouco mais elaboradas, mas que não fogem desse número de carbonos. No entanto, a gente vai aprender outras formas de dar nomenclatura para moléculas mais elaboradas, certo? Então, depois desse prefixo, a gente precisa saber que existe o afixo. E o afixo ela vai indicar o quê? Ela vai indicar o tipo de ligação que a gente vai ter entre os carbonos. Então, sempre que eu tiver ligações simples, eu vou ter an. E isso está dentro da nossa nomenclatura dos alcanos. Lembre que quando a gente tem uma ligação dupla, a gente tem quem? Os alcenos, então a gente vai ter esse en. Duplas ligações, a gente coloca de en. E aí é simples, gente. Olha que uma ligação dupla é en, quando tem duas, a gente coloca di na frente. Se existirem 3, a gente coloca tri, tá? Uma ligação tripla vai ser in. E se houver 2 ligações triplas, eu vou colocar o di na frente. Então, vou ter di-in, certo? E como sufixo, a gente vai ter as representações do que a gente fala dos grupos funcionais, que são as funções orgânicas. Então, a gente pode ter hidrocarbonetos, álcoois, aminas, ácidos carboxílicos e outros. Na nossa próxima aula, eu trago esses outros grupos funcionais. Aqui a gente vai se ater apenas nesses hidrocarbonetos. Então, vamos ver esse exercício aqui. Ele diz o seguinte: os hidrocarbonetos são compostos binários, constituídos apenas por hidrogênio e o não metal, carbono. Há milhares desses compostos, e uma classe importante deles são os alcanos, cuja fórmula geral é CnH2n+2. Lembra que essa fórmula molecular aqui a gente já citou, tá? Para um alcano não ramificado, com números de átomos de hidrogênio igual a 10, o nome desse hidrocarboneto é letra A, butano, B, isobutano, C, propano, D, etano e E, metano. Observe que dentro dessas estruturas, quando vocês começarem a ganhar prática, vocês vão observar que de cabeça a gente já consegue eliminar algumas, certo? Vamos então tentar enxergar uma lógica nessas informações.
Essa fórmula molecular aqui, ela tem esses termos abaixo de cada um desses átomos e elas nos indicam algumas coisas. Observa que esse termo aqui, abaixo do hidrogênio, o 2N mais 2, ele vai corresponder ao número de hidrogênios na molécula. Logo, se, na minha questão, eu disse que tenho 10 hidrogênios, isso vai ser como? Eu vou ter que 2N mais 2 vai ser igual a 10. Se eu passo para cá esse número 2 para o outro lado, eu vou ter que 10 menos 2 é igual a 8. Então, passando agora o 2 dividindo para esse outro membro, eu vou ter que N é igual a 4. Então, se eu for pensar assim, a nossa fórmula teria que ser CH4H10. Olhando para essas moléculas aqui, o metano ele vai ter um carbono, então não pode ser ele. O etano vai ter 2, propano, 3, isobutano e butano. Na sua cadeia principal, o isobutano ele tem o quê? 4 carbonos. No entanto, esse termo iso aqui ele me gera uma certa confusão. Por quê? Porque na minha questão, eu estou dizendo o seguinte, que eu quero um alcano que ele é não ramificado. Então, olhando para as duas estruturas, para os dois nomes, aquela que não possui ramificação é a letra A, certo? Em termos de nomenclatura, quando a gente olhar para a cadeia, a gente tem que seguir algumas regras. Então, vamos tentar numerar essas regras e ver se a gente consegue agora criar uma familiaridade com elas. Então, na nomenclatura de hidrocarbonetos que possuem cadeia ramificada, a gente vai precisar primeiro localizar a cadeia contínua mais longa de átomos de carbono. Se a cadeia for insaturada, comece pela extremidade mais próxima da insaturação. Se ela não apresentar insaturação, como que eu vou fazer, professor? Tá, mais à frente a gente vai chegar nesse detalhe. Então, vamos olhar para essa nossa primeira cadeia. Então, numeramos ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Professor, e se eu começar a numerar aqui embaixo? Então, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observem que tanto numerando assim, como começando aqui, o número de carbonos da cadeia principal é o mesmo. Então, vamos olhar essa segunda cadeia. Desculpa. O nome dessa cadeia aqui, ela é 2-metilhexano. Observem que a cadeia principal, ela possui o quê? 6 carbonos, tá? Nomenclatura, ela é sempre assim, ó. A gente inicia falando quem é a ramificação. No caso, a posição dela é 2. Eu falo o nome dela, é metil, porque tem um carbono. A cadeia principal dela tem 6. E a terminação aqui indica para mim que tipo de classificação é essa. Ela só possui cadeia, ela é uma cadeia totalmente saturada, né, de carbonos e hidrogênios, então ela é um alcano. Então, como nome, ela vai ter 2-metilhexano. Olha essa segunda cadeia. Na segunda cadeia eu posso começar ali de cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Então, o nome dessa nossa cadeia vai ser o quê? Observa que a ramificação está na posição 2. A nossa ramificação ela tem o quê? 1, 2 carbonos, então é o 2-etil, tem 6 carbonos, só ligações simples, então é hexano. Como eu posso começar a numeração por baixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu assumo que a cadeia principal é a cadeia maior, então eu vou ter que ter agora o 3-metil, indicando a posição da minha ramificação, tem 7 carbonos, é o heptano, tá? Então, a nomenclatura correta aqui é a nomenclatura na qual eu escolho a cadeia mais longa de átomos de carbono. Como segunda regra, nós vamos ver que a gente precisa numerar a cadeia mais longa começando da ponta da cadeia mais próxima do substituinte. Então, vamos olhar esse nosso primeiro exemplo. Então, se eu começar lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a nossa cadeia do exemplo anterior, na qual a gente tem o 2-metilhexano. Tá, professor, mas e se eu quisesse começar a numeração do lado oposto? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observa que agora a nossa ramificação ela assumiu um número maior. Então, ela passou a ser o 5-metilhexano. Então, observem que, por regra, a gente sempre deve numerar a cadeia iniciando da extremidade mais próxima do substituinte, mais próxima de onde houver uma ramificação. Então, a numeração correta é a 2-metilhexano. Tá? Então, vamos para a próxima cadeia. Então, se eu fizer agora assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, observem que eu iniciei a minha contagem dessa extremidade. Tá? O nome da minha cadeia vai ser
5-metil-heptano. Tenho 7 carbonos na cadeia principal e minha ramificação está ligada ao carbono 5. Então, começando agora de baixo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observem que não está alterando, né, gente, o número da cadeia principal. Eu já identifiquei qual é a minha cadeia principal. Agora, eu estou tentando fazer com que a numeração, ela assuma uma numeração da qual a minha ramificação ela possua um menor valor. Então, nessa segunda ordem, da qual comecei a numerar daqui de baixo, eu tenho que 3-metil-heptano. Então, minha ramificação assume a numeração 3, tá? Então, assim, a nomenclatura correta é essa segunda. Na nossa terceira regra, nós temos que, quando 2 ou mais substituintes estão presentes, dê a cada substituinte um número correspondente para sua localização na cadeia mais longa. Então, observe essa nossa cadeia aqui. Então, quando a gente for dar a nomenclatura para ela, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fizemos a numeração da cadeia maior. Professor, e se eu quisesse numerar para cá para cima? Pessoal, observem que numerando para cá para cima, a gente vai ter a mesma numeração. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a cadeia principal teria a mesma numeração, certo? Então, feita a numeração, a gente já sabe a posição das nossas ramificações. Observem que os grupos substituintes eles devem ser listados em ordem alfabética. Então, por exemplo, esse primeiro substituinte é o metil e esse segundo é o etil. Então, quando a gente for citar eles na nomenclatura, a gente deve citar primeiro o etil, tá? Então, quando eu for dar a nomenclatura para esse composto, eu teria o quê? Teria que ser assim, 4 etil, porque é em ordem alfabética. 2 metil, tá? A cadeia tem 6 hexano, tá? Então, essa seria a nomenclatura. Não se deve levar em consideração os prefixos multiplicadores, como o di e tri. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um dimetil, dimetil, em comparação ao etil, por exemplo, eu não posso levar em consideração que tem a letra D aqui, porque isso aqui é um prefixo multiplicador, eu tenho que levar em consideração esse nome. Então, prevalece ainda o etil, porque é ordem alfabética. Como quarta regra, nós temos que, quando 2 substituintes estão presentes no mesmo átomo de carbono, usa-se o mesmo número 2 vezes. Então, olha para essa cadeia. Então, ela já está numerada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que no carbono 3 a gente tem 2 substituintes, o metil e o grupo etil. Então, a gente vai substituir a numeração. Então, coloca 3-etil, 3-metil-hexano, tá? Não precisa economizar. Não é para colocar 3 aqui e colocar só etil, metil, hexano. Sempre a gente deve identificar a posição de cada um dos substituintes da cadeia. No caso de haver grupos iguais na cadeia, deve-se utilizar os prefixos di, tri e tetra. Por exemplo, gente, se a gente tivesse aqui na cadeia, essa aqui é a cadeia. E aqui eu tivesse, por exemplo, 2 substituintes nessa mesma posição. Então, eu colocaria o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5. Observa que na posição 2 eu tenho 2 substituintes. Então, eu ia colocar assim, na posição 2, a gente coloca 2 vezes. Eu tenho o quê? Um dimetil. E depois o nome da cadeia, né? É pentano, porque é 5, né? Pentano. Então, lembrem-se, observem que eu tenho na mesma posição o mesmo grupo. Então, por isso que eu preciso colocar a posição dos 2 e indicar com o prefixo multiplicador. Olhem para cá para o lado, a gente tem um desafio para vocês, né? Olhem para essa molécula aqui, eu quero que vocês, observando ela, mostrem para mim quem é a cadeia principal, quem são os substituintes dessa cadeia e se há substituintes e como que dá a nomenclatura para eles, tá? Façam o desenho dela e levem para mim na próxima aula. Bem, pessoal, a gente está observando que sempre as cadeias vão apresentar algum tipo de substituinte aqui. E isso é interessante, que a gente aprenda logo, tá? Grupos alquilas são o nome de vários desses substituintes. E o grupo alquila nada mais é do que a remoção de um átomo de hidrogênio de um alcano,
que vai resultar nesse substituinte, que a gente chama de alquila ou grupo alquil, que é representado por um R. Lembrem-se, pessoal, que a gente vai ter esse tipo de cadeia, por exemplo, quando a gente tem as representações que têm grupos funcionais e a gente quer falar só sobre a propriedade deles. Por exemplo, quando eu desenho um ácido carboxílico, eu posso representar ele assim, omitindo a cadeia ligada ao grupo funcional. Isso aqui eu chamo de grupo alquílico. Então, ele pode ser representado por uma cadeia de hidrocarboneto, que pode ser um alcano, um alceno ou alcino, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de substituinte alquila, grupo alquil, certo? Os grupos alquil nada mais é do que quando a gente retira um hidrogênio. Então, vamos ver aqui esse primeiro exemplo, que é o metil. O metil nada mais seria do que um CH4 menos um hidrogênio. E o CH4 a gente chama como de metano. Então, quando eu tenho um grupo alquil, que eu retiro um hidrogênio, eu tenho esse mesmo termo, que é o met, que indica que é um carbono, e agora adiciono o termo il, de grupo alquil, ou ila, do grupo alquila. Então, eu posso dizer que isso aqui é um metil ou uma metila. Então, se eu tenho 2 carbonos, eu chamo de grupo etil. Para 3, propil. E ainda para 3, no entanto, mudando a posição de um desses CH2, colocando agora ligados a esse aqui, eu tenho o grupo isopropil, butil quando eu tiver 4, e dependendo de como eu organizo a minha cadeia com 4 carbonos, eu posso ainda ter o isobutil, sec-butil e tercibutil. Observem como que cada grupo desses vai estar ligado dentro da cadeia. Dentro do grupo isobutil, um desses grupos metilenos aqui foi jogado aqui para o final, se tornando 2 grupos metilas ligados num carbono. Observem, gente, que sempre que a gente tiver, por exemplo, isso aqui, a gente tiver... Deixa eu tentar só me localizar aqui na minha mesinha. Se eu tiver isso aqui, por exemplo, né, ó, um CH3 ligado a um CH, ligado aqui embaixo a um outro CH3, tá? Aqui continua a cadeia. Então, sempre que eu tiver esse desenhozinho aqui, no final da minha cadeia, do meu radical, eu posso fazer assim, né? Eu chamo isso de iso. Então, se eu adiciono aqui um CH2, eu vou ter quantos? Ó, se eu colocasse aqui CH2, isso aqui seria um CH2, CH e 2 grupos CH3. Observem que agora são 4. Então, isso seria um isobutil. Mas se forem só 3, como que está representado aqui? Ó? Aqui eu tenho assim, ó, CH3 ligados a um CH, aqui outro CH3. Isso aqui também é um iso, só que só tem 3 carbonos. Então, é o isopropil. Observem como é que é a estrutura do sec. Isso indica que eu tenho um carbono aqui secundário. Então, por isso que é o sec-butil. E observem como que está a estrutura do terce. Eu tenho um carbono ligado a 3 metilas. Chamo de terce. Então, terce-butil, tá? Classificação da cadeia carbônica. Os átomos de carbono, eles são classificados de acordo com o seu grau de substituição por outros átomos de carbono. Então, sempre que eu tenho um carbono e ele vem ligado a outro carbono, eu falo que ele é um carbono primário. No entanto, se eu tenho um carbono e a ele vem ligado 2 outros carbonos, eu falo que ele é um carbono secundário. Se esse meu carbono estiver ligado a 3 outros carbonos, terciário. E se o próximo carbono, ele vem ligado a 4 carbonos, ele vai ser chamado de carbono quaternário, tá? Então, vejam sempre que esse tipo de classificação, ele se dá ao número de carbonos com a qual o carbono que nós estamos avaliando está ligado, tá? Cicloalcanos. A fórmula molecular dos cicloalcanos é CnH2n. Então, a gente não tem mais aquele mais 2, como é o caso das cadeias representadas para os alcanos. E isso, gente, vai ser óbvio, porque se a gente olhar para a cadeia de, por exemplo, vou colocar uma cadeia aqui, que é o C3H2n. 2n dá quanto? 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, se eu desenhar essa cadeia aqui, ela vai ser o quê? Vai ser assim, ó, CH3, CH2, CH3. Isso é um alcano normal, com 3. Se agora eu faço um ciclo, eu vou colocar um ciclo assim, né? Então, esse ciclo aqui, ele também tem 3 carbonos. Só que agora a fórmula dele vai ser o quê? C3H, não é 2N, então seria 2 vezes 3, 6.
indicando que agora eu perdi 2 hidrogênios. Gente, sempre que a gente tiver a formação de uma ligação, a gente sabe que para formar uma ligação, a gente vai ter que retirar um hidrogênio de um carbono e um hidrogênio do outro. Por quê? Porque a gente precisa desses elétrons que estão aqui para formar uma ligação. Então, é como se eu tivesse o seguinte, eu tivesse aqui, isso aqui, ó. Vou colocar só representando a ligação do carbono com o hidrogênio para esses terminais aqui. É como se eu fizesse isso, ó, quebrasse essas ligações aqui, liberasse esses hidrogênios e isso aqui se fechasse, tá? Então, eu preciso da saída de 2 hidrogênios para que eu forme um ciclo. Nos cicloalcanos, não existem carbonos primários. Por que não tem carbono primário? Porque carbono primário é aquele carbono que só se liga a um outro carbono. No ciclo, a gente sempre vai ter um carbono ligado pelo menos a 2 carbonos. Nomenclatura dos cicloalcanos. O nome do cicloalcano é construído a partir do nome do alcano de cadeia aberta correspondente, precedido pelo prefixo ciclo. Então, se eu tenho 3 carbonos, como foi o exemplo anterior, uma cadeia com 3 carbonos é propano. Então, o ciclo vai se chamar de ciclo propano. A numeração dos átomos do anel, se houver substituinte, o carbono ligado diretamente ao substituinte ele vai ter que receber o número 1. Se houver mais substituintes, segue a regra de menor numeração e ordem alfabética. Então, por exemplo, nessa nossa estrutura aqui, nós temos o quê? O ciclo com 6 carbonos, né? Então, ó, a numeração começou do carbono mais próximo da ramificação. Então, eu posso numerar tanto aqui, como o carbono 2. Mas eu vou colocar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 carbonos nessa minha cadeia. No carbono 1, eu falo que eu tenho a minha ramificação. Então, fica um etil, que, ó, observem que a minha ramificação tem, ó, 1, 2 carbonos, tá? Então, eu tenho um etil ciclohexano. Agora, olhando para esse outro exemplo, eu tenho 5 carbonos na minha cadeia, certo? E tenho 2 ramificações. Eu coloquei como número 1 aquela ramificação que tem, por ordem alfabética, a letra que se inicia antes da outra ramificação, que seria, no caso, o etil, né? Letra E, ela vem antes no alfabeto do que a M. Então, tem que ser um etil e no 3 eu coloquei metil, tá? Então, por quê? Porque eu poderia numerar assim, professor, colocar iniciando aqui nessa estruturinha, né? Gente, deixa eu só tentar localizar onde que eu tô, tá? Tá aqui, ó. Eu poderia tentar colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Só que aí eu teria 1 metil e 3 etil. Observem que a nossa regra fala o seguinte, que a gente tem que sempre assumir um menor valor, uma menor numeração e a ordem alfabética. Nesse caso, as numerações elas seriam iguais. Então, eu preciso seguir a ordem alfabética, certo? E as propriedades físicas? Como que são as propriedades físicas dos alcanos? Bem, os pontos de fusão e de ebulição para esses alcanos, elas ocorrem da seguinte maneira. Lembra que lá no início da aula eu já comentei. Os pontos de ebulição dos alcanos, eles são mais baixos que os de quase todos os outros compostos que possuem a mesma massa molecular. Em geral, tanto o ponto de ebulição quanto o ponto de fusão, eles vão aumentar com o aumento da massa molecular. Então, quanto maior for a minha cadeia, maior é a massa molecular. Então, maior vão ser os pontos de ebulição e o ponto de fusão. Naturalmente, os hidrocarbonetos que possuem um carbono a 4, eles são gases, enquanto aqueles que possuem de 5 carbonos a 17 são líquidos incolores. E todos aqueles hidrocarbonetos que possuem mais de 18 carbonos na sua cadeia serão sólidos brancos e cerosos. Todos os hidrocarbonetos que possuem mais de 18 carbonos na sua cadeia são sólidos brancos e cerosos. Então, se a gente olhar aqui nessa nossa tabela, o ponto de ebulição para os isômeros que possuem 6 carbonos na sua cadeia, a gente vai observar que a gente tem, começando aqui com o hexano, um ponto de ebulição de 68,7 graus Celsius. E que, à medida que eu coloco, no caso, os substituintes, no caso desses isômeros, né, substituintes nas posições 3, 2, eu tenho alterações da minha cadeia. Então, é só a gente observar o seguinte. Por exemplo, vou desenhar aqui para vocês. Eu tenho aqui a cadeia de 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí,
eu agora vou colocar 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na posição 2, eu posso colocar um metil. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na posição 3, o metil. Eu estou mostrando para vocês que quando eu tenho metil nessa posição 3, eu tenho esse ponto de ebulição de 63,3. No entanto, quando eu coloco ele aqui na posição 2, esse ponto de ebulição já cai para cá, tá? E se eu ainda modificar essa cadeia e colocar agora com 4, ó, 1, 2, 3, 4, e na posição 2 eu botar um metil e na 3 colocar outro, eu vou ter a estrutura 2, 3 de metilbutano. Esse ponto de ebulição cai mais ainda. E se eu colocasse, por exemplo, todos os grupos metil no mesmo carbono, que é a estrutura do 2, 2 de metilbutano, esse ponto de ebulição vai cair também. Pessoal, pesquisem para mim por que esses pontos de ebulição estão variando à medida que a gente adiciona ramificações. Eu só queria deixar para vocês como orientação que isso está relacionado com as interações de Van der Waals, tá? Então, eu quero que vocês desenhem para mim elas e mostrem como que as interações de Van der Waals vão estar alterando esse tipo de interação entre cadeias. Na próxima aula, eu vou trazer a explicação para isso, mas eu espero que vocês já pesquisem antes e quero que a gente vai tentar visualizar na próxima aula nomenclatura de moléculas um pouco mais complexas e a gente vai tentar explicar um pouquinho mais sobre essas interações de Van der Waals entre esse tipo de cadeia. Nessas cadeias a gente observa que até agora só tem carbono e hidrogênio, tá? Então, a gente vai ver que o tipo de ligação formado entre essas duas espécies, ela é o quê? Ela é polar, ela é apolar. Como que se dá a distribuição de carga entre essas ligações? Então, na próxima aula, a gente vai tentar pontuar isso para dar continuidade à nossa aula, tá? Então, pessoal, até a próxima aula. Espero que vocês fiquem bem e até logo.